A noite estava em plena festa no grandioso palácio de Salomão. O som de música alegre ecoava pelos corredores enquanto dançarinas executavam movimentos graciosos e convidados de honra brindavam ao casamento de mais uma princesa estrangeira com o rei. O palácio brilhava com a luz de milhares de lamparinas e o aroma de especiarias exóticas preenchia o ar. Em meio a todo esse esplendor, o olhar de Salomão vagava pela multidão. Ele era conhecido por sua sabedoria e riqueza, mas naquele momento, algo diferente capturou sua atenção. Entre os muitos rostos adornados com joias e vestidos luxuosos, ele notou uma jovem mulher simples, vestida modestamente, trabalhando discretamente nos jardins do palácio. Sua presença era calma e genuína, uma raridade em um mundo repleto de opulência e ambição. Movido pela curiosidade, Salomão decidiu se aproximar. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz suave e cheia de interesse. A jovem ergueu o olhar, seus olhos verdes brilhando com uma sinceridade desarmante. "Meu nome é Naamá, senhor. Trabalho nos jardins do palácio." Salomão ficou impressionado com sua simplicidade e autenticidade. Eles conversaram longamente naquela noite, e Naamá compartilhou suas histórias e perspectivas de vida com uma sabedoria que surpreendeu o rei. Ela não buscava poder ou influência. Seu amor pela natureza e sua pureza de espírito eram evidentes em cada palavra. Salomão sentiu algo que nunca havia experimentado antes, uma conexão genuína e profunda. Ele sabia que precisava tê-la ao seu lado, não como mais uma esposa em sua vasta coleção, mas como uma verdadeira companheira e conselheira. "Naamá", ele disse, segurando suavemente sua mão. "Você se tornará minha esposa, não por razões políticas, mas porque desejo sua presença ao meu lado, sempre." E assim, Naamá entrou na vida de Salomão, não como mais uma princesa estrangeira, mas como uma mulher, cujo coração e mente capturaram o rei de Israel de uma maneira que ninguém jamais havia feito. A entrada de Naamá no harém de Salomão trouxe um novo dinamismo ao palácio. As outras esposas, acostumadas a receber atenção por suas linhagens nobres e riquezas, ficaram intrigadas e, em alguns casos, ressentidas com a presença de uma mulher simples que capturava tanto a atenção do rei. A inveja e as intrigas começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Algumas esposas tentavam desqualificar Naamá, falando mal dela pelas costas e tentando minar sua posição. Outras buscavam alianças para garantir sua própria influência, temendo perder os favores do rei. Contudo, Naamá permanecia serena e imperturbável. Sua calma e confiança incomodavam ainda mais suas rivais. Apesar das tensões crescentes, Naamá continuava a ganhar a confiança de Salomão. Ela era sábia e perspicaz, oferecendo conselhos que muitas vezes se mostravam mais valiosos do que os dos conselheiros tradicionais do rei. Salomão sentia-se atraído não apenas pela beleza de Naamá, mas principalmente pela profundidade de seus pensamentos e pela pureza de seu espírito. Naamá, por sua vez, enfrentava as intrigas com dignidade e graça. Ela sabia que sua posição no harém era delicada, mas confiava em sua relação genuína com Salomão. Enquanto as outras esposas competiam por influência através de manipulações e jogos de poder, Naamá permanecia firme em sua honestidade e integridade. Essa postura não passou despercebida pelo rei. Salomão valorizava cada vez mais a presença de Naamá em sua vida, não apenas como esposa, mas como amiga e confidente. Ele buscava seu conselho em decisões importantes e encontrava consolo em sua companhia. As intrigas no harém, embora constantes, não conseguiram abalar o vínculo especial entre Salomão e Naamá. Pelo contrário, cada desafio apenas fortalecia a confiança e o respeito mútuos.
Naamá se tornava, a cada dia, uma figura central na vida de Salomão, influenciando suas decisões e ajudando-o a enfrentar os desafios do reinado. E assim, em meio às rivalidades e ciúmes, o relacionamento entre Salomão e Naamá florescia, mostrando que a verdadeira conexão entre duas almas não podia ser quebrada por intrigas e invejas. Com o passar do tempo, Naamá se tornou mais do que apenas uma esposa para Salomão. Sua sabedoria e perspectiva únicas a elevaram ao papel de conselheira e confidente do rei. Salomão, que sempre buscara a sabedoria em suas decisões, encontrava em Naamá uma fonte constante de insights valiosos. Naamá possuía uma habilidade rara de ver além das aparências e compreender a verdadeira natureza das situações. Ela oferecia conselhos que muitas vezes contrariavam os conselheiros tradicionais de Salomão, mas que se mostravam profundamente acertados. Salomão confiava plenamente em seu julgamento e frequentemente buscava sua opinião em assuntos de Estado. Naamá possuía uma habilidade rara de ver além das aparências e compreender a verdadeira natureza das situações. Ela oferecia conselhos que muitas vezes contrariavam os conselheiros tradicionais de Salomão, mas que se mostravam profundamente acertados. Salomão confiava plenamente em seu julgamento e frequentemente buscava sua opinião em assuntos de Estado. Uma noite, enquanto os dois caminhavam pelos jardins do palácio, Salomão expressou suas preocupações sobre os desafios que enfrentava como líder. Às vezes, sinto que o peso do reino está prestes a me esmagar, confessou ele. Naamá parou e olhou profundamente em seus olhos. Lembre-se, meu rei, que a verdadeira sabedoria não reside apenas nas decisões que tomamos, mas na maneira como permanecemos fiéis aos nossos princípios. Ouça seu coração e a orientação de Deus, e você sempre encontrará o caminho certo. Essas palavras ressoaram profundamente em Salomão, fortalecendo sua determinação. Naamá se tornava a cada dia uma presença indispensável em sua vida, ajudando-o a navegar pelos desafios complexos do reinado com uma clareza renovada. No entanto, a crescente confiança de Salomão em Naamá gerava desconforto entre seus conselheiros e esposas. Muitos temiam que sua influência pudesse desestabilizar o equilíbrio delicado do poder no palácio. Mas Salomão, firme em sua convicção, continuava a valorizar a perspectiva única de Naamá. Sob a orientação dela, Salomão implementou várias reformas no reino, fortalecendo a justiça e promovendo a unidade entre as tribos de Israel. A influência de Naamá não apenas beneficiava o reino, mas também ajudava Salomão a crescer como líder e como ser humano. E assim, enquanto as intrigas no harém persistiam e os desafios do reinado aumentavam, a relação entre Salomão e Naamá florescia. Juntos, eles formavam uma parceria inabalável, baseada em amor, respeito e uma sabedoria que transcendia as barreiras do poder e da política. À medida que o reinado de Salomão prosperava, a diversidade cultural e religiosa no palácio se tornava cada vez mais pronunciada. As esposas estrangeiras do rei trouxeram consigo suas próprias tradições e deuses, e Salomão, desejando manter a paz e a harmonia, permitiu a construção de altares e templos para essas divindades. No entanto, essa decisão começou a criar tensões entre o povo de Israel. Os sacerdotes e anciãos de Israel estavam preocupados com a crescente influência de práticas religiosas estrangeiras. A unidade espiritual do reino, baseada na adoração a Yahvé, estava ameaçada. Naamá, observando essas mudanças, decidiu falar com Salomão. Em uma noite tranquila, enquanto caminhavam pelos jardins do palácio, ela abordou o assunto com cuidado. Meu senhor, vejo que deseja manter a paz entre suas esposas e suas diferentes culturas,
mas temo que isso esteja afastando você do caminho que Deus lhe traçou. Salomão suspirou, sabendo que Naamá estava certa. Eu quero agradar a todos e manter a harmonia, mas sinto que estou perdendo a conexão com minha fé e com meu povo. Naamá segurou sua mão com firmeza. Você é um rei sábio, Salomão. Lembre-se da promessa que fez a Deus e da sabedoria que ele lhe concedeu. A verdadeira paz e harmonia vem da fidelidade aos seus princípios e à sua fé. Essas palavras penetraram profundamente no coração de Salomão. Ele percebeu que precisava encontrar um equilíbrio entre manter a paz no palácio e preservar a unidade espiritual de Israel. Com o apoio de Naamá, ele começou a reavaliar suas decisões e a buscar orientação divina. Salomão decidiu limitar a construção de novos altares e templos dedicados a deuses estrangeiros e incentivou as práticas religiosas tradicionais de Israel. Essa decisão não foi bem recebida por todas as esposas, mas Salomão permaneceu firme, guiado pela sabedoria e pelo apoio de Naamá. A influência de Naamá ajudou Salomão a fortalecer sua fé e a reconectar-se com os princípios que haviam guiado seu reinado desde o início. A presença dela não apenas o auxiliava em questões políticas e emocionais, mas também fortalecia sua espiritualidade. Assim, enquanto as tensões religiosas continuavam a existir, Salomão encontrava uma maneira de equilibrar suas responsabilidades como rei com sua devoção a Deus. A sabedoria e a fé de Naamá se tornavam pilares fundamentais em sua vida, guiando-o através dos desafios e incertezas. A fama da sabedoria e da riqueza de Salomão se espalhou por todas as nações e chegou aos ouvidos da poderosa rainha de Sabá. Curiosa e desejosa de testar a sabedoria do rei, ela decidiu viajar para Jerusalém com uma caravana carregada de presentes valiosos, incluindo ouro, especiarias e pedras preciosas. A chegada da rainha de Sabá ao palácio de Salomão foi um evento grandioso. Ela era uma figura imponente, com pele escura, cabelos trançados e uma presença majestosa que capturava a atenção de todos. A admiração mútua entre ela e Salomão foi instantânea, e ambos reconheceram a oportunidade de aprendizado e intercâmbio cultural que essa visita proporcionaria. Durante a visita, a rainha de Sabá apresentou uma série de enigmas e questões complexas para Salomão. Com sua sabedoria concedida por Deus, Salomão respondeu a todas com facilidade e profundidade, impressionando profundamente a rainha. A interação entre eles se tornou um espetáculo intelectual, com trocas de ideias sobre filosofia, política e espiritualidade. Naamá esteve ao lado de Salomão durante toda a visita, oferecendo apoio e orientação. A rainha de Sabá notou a proximidade entre os dois e ficou curiosa sobre a mulher que parecia ter uma influência tão grande sobre o rei. Naamá e a rainha desenvolveram um respeito mútuo, e as conversas entre elas enriqueceram ainda mais a experiência da visita. A rainha de Sabá ficou maravilhada com a riqueza e a organização do reino de Israel, mas foi a sabedoria de Salomão e o papel de Naamá que mais a impressionaram. Ela reconheceu que o sucesso do reinado de Salomão não era apenas resultado de riqueza material, mas também de liderança sábia e conselhos sólidos. Antes de partir, a rainha de Sabá expressou sua admiração e gratidão a Salomão e Naamá. Seu reino é verdadeiramente abençoado, com sabedoria e prosperidade. Levo comigo não apenas riquezas materiais, mas também valiosas lições de sabedoria e liderança. A visita da rainha de Sabá deixou uma marca indelével em Salomão. Ele refletiu sobre as lições aprendidas e a importância de continuar buscando o equilíbrio entre sabedoria, fé e liderança justa. A influência de Naamá durante esse período foi crucial.
ajudando a fortalecer a confiança de Salomão em suas próprias capacidades e decisões. E assim, enquanto a rainha de Sabá retornava ao seu reino, Salomão e Naamá continuavam a enfrentar juntos os desafios do reinado, fortalecidos pela admiração e pelos respeitos mútuos que compartilhavam. À medida que o reinado de Salomão avançava, as tensões religiosas dentro do reino se intensificavam. As práticas religiosas estrangeiras, introduzidas pelas esposas de Salomão, começaram a criar divisões entre o povo de Israel. Muitos israelitas, devotos a Yahvé, se sentiam traídos pela permissividade de Salomão em relação à adoração de outros deuses. Salomão, por sua vez, estava cada vez mais angustiado com a situação. Ele sabia que a unidade espiritual do reino estava em risco, mas temia que tomar medidas drásticas pudesse causar conflitos internos ainda maiores. Sentindo o peso de suas responsabilidades, ele mais uma vez recorreu a Naamá em busca de orientação. Uma noite, enquanto eles caminhavam pelos jardins do palácio, Salomão compartilhou suas preocupações. Naamá, sinto que estou perdendo o controle sobre meu próprio reino. As pessoas estão divididas e minha fé está sendo questionada. Naamá parou e olhou para ele com firmeza. Meu senhor, é nos momentos de maior dificuldade que devemos nos lembrar de nossos princípios. Você é um rei sábio, escolhido por Deus para guiar este povo. Confie em sua sabedoria e na orientação divina. Salomão sentiu um novo sentido de propósito ao ouvir as palavras de Naamá. Ele sabia que precisava agir para restaurar a unidade espiritual do reino, mas também reconhecia que precisava fazer isso de maneira a manter a paz e a harmonia. Com o apoio de Naamá, Salomão começou a consultar os sacerdotes e anciãos de Israel, buscando maneiras de fortalecer a adoração a Yahvé, sem alienar completamente suas esposas estrangeiras e seus seguidores. Ele encontrou um caminho intermediário, incentivando práticas religiosas que promoviam a unidade e a fé sem impor restrições draconianas. A decisão de Salomão foi recebida com alívio por muitos israelitas, que viam na ação do rei um sinal de seu compromisso com a fé e a justiça. No entanto, algumas esposas estrangeiras e seus seguidores ficaram insatisfeitos, gerando tensões no harém. Naamá permaneceu ao lado de Salomão, oferecendo apoio e orientação contínuos. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas acreditava na capacidade de Salomão de liderar com sabedoria e integridade. Assim, enquanto o rei enfrentava conflitos internos e pressões externas, a presença constante e fortalecedora de Naamá o ajudava a encontrar equilíbrio e clareza. Juntos, eles navegavam pelas complexidades do reinado, guiados pela fé, pelo amor e pela sabedoria compartilhada. Depois de um período de reflexão e consulta, Salomão sabia que precisava tomar uma decisão decisiva para restaurar a unidade espiritual do reino. A influência das práticas religiosas estrangeiras havia causado uma divisão significativa entre seu povo, e ele sentia que era seu dever, como líder, trazer todos de volta ao caminho de Yahvé. Reunindo coragem, Salomão convocou uma assembleia com os principais sacerdotes, anciãos e conselheiros de Israel. Naamá estava ao seu lado, oferecendo apoio silencioso, mas firme. Com uma expressão resoluta, Salomão começou a falar, sua voz cheia de autoridade e determinação. Povo de Israel, ele começou, enfrentamos um momento de grande desafio. Nossa fé e nossa unidade estão sendo testadas. Devemos lembrar quem somos e a quem devemos nossa lealdade. Yahvé nos guiou até aqui, e é em seu nome que devemos continuar. A decisão de Salomão foi clara. Ele ordenou a remoção de todos os altares e templos dedicados a deuses estrangeiros. Em seu lugar, ele incentivou a construção
e restauração de locais de adoração dedicados a Yahweh, reafirmando o monoteísmo que havia sido a base da fé de Israel. Essa decisão não foi fácil e enfrentou resistência de algumas de suas esposas e seus seguidores. No entanto, Salomão, apoiado por Naamá, permaneceu firme. Ele sabia que essa era a única maneira de restaurar a unidade espiritual de seu reino e garantir um futuro próspero para Israel. Naamá desempenhou um papel crucial nesse processo, ajudando Salomão a comunicar sua decisão de maneira que promovesse entendimento e aceitação. Ela se tornou um elo entre o rei e o povo, explicando a importância da fé e da unidade em tempos de dificuldade. Com o tempo, o povo de Israel começou a ver os benefícios da decisão de Salomão. A unidade espiritual do reino foi fortalecida e a fé em Yahweh foi renovada. As tensões diminuíram e o reinado de Salomão entrou em um novo período de estabilidade e prosperidade. A decisão de Salomão, guiada pela sabedoria e pelo apoio de Naamá, mostrou ao povo que a verdadeira liderança exige coragem, integridade e fidelidade aos princípios. Salomão sabia que sem a influência e a orientação de Naamá, ele não teria conseguido tomar essa decisão crucial. Com o passar dos anos, a influência de Naamá sobre Salomão e sobre o reino de Israel se tornou inegável. Ela não era apenas uma esposa entre mil, mas uma figura central no reinado do grande rei. Sua sabedoria, integridade e devoção deixaram uma marca duradoura na história de Israel. Salomão, já em seus últimos anos, refletia sobre sua vida e as escolhas que fizera. Ele sabia que seu reinado, apesar das dificuldades, havia sido abençoado por Deus. Mas ele também reconhecia que não teria sido capaz de alcançar tanto sem o apoio e a orientação de Naamá. Em uma manhã tranquila, enquanto caminhavam juntos pelos jardins do palácio, Salomão e Naamá conversaram sobre o futuro. "Minha querida Naamá", disse Salomão, "você trouxe luz e sabedoria à minha vida de uma maneira que nunca imaginei. Seu impacto no reino será lembrado por gerações." Naamá sorriu, segurando a mão de Salomão. "Meu senhor, tudo o que fiz foi apoiá-lo e guiá-lo da melhor maneira que pude. Foi a sua sabedoria e liderança que trouxeram prosperidade a este reino." Salomão sabia que Naamá estava sendo modesta. Sua influência foi além do que ela poderia imaginar. Ela ensinou o rei a equilibrar poder com compaixão e a buscar sempre a orientação divina em suas decisões. Naqueles últimos anos, Salomão escreveu muitos de seus provérbios e reflexões sobre a vida. Em suas obras, frequentemente fazia referência à sabedoria que aprendera com Naamá. Seu legado literário e espiritual se tornou uma fonte de inspiração para o povo de Israel e para muitas gerações futuras. Quando Salomão finalmente descansou, o povo de Israel lembrou-se dele não apenas como um rei sábio e próspero, mas também como um líder humano que enfrentou desafios e triunfou graças ao apoio de uma mulher notável. Naamá foi celebrada como a esposa que teve um impacto profundo e duradouro em Salomão e no reino de Israel. Sua memória foi preservada nas histórias e nos escritos de Salomão, servindo como um lembrete eterno de que a verdadeira sabedoria muitas vezes vem de onde menos se espera. E assim, o legado de Naamá perdurou, não apenas como a favorita de Salomão, mas como uma mulher de grande sabedoria e força, cuja influência moldou o destino de um reino.